Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Estamos e ficaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mas que belo dia. Quero desejar a vocês um ótimo dia na companhia do Senhor, no aprofundamento da espiritualidade de São Padre Pio de Pietrelcina. E em nome do Movimento Nacional dos Filhos Espirituais, meu nome é Rogério Melo, sou um leigo missionário, casado com a Elisângela. A Elisângela está aqui na frente. Dá um tchauzinho, Elisângela, aí. Olha lá ela. Ana Júlia Maria Clara está correndo na Chácara Santa Cruz também. Queremos acolher também o Padre Fernando. Uma salva de palmas para o Padre Fernando. Vai estar conosco durante todo o dia de hoje. O Padre Fernando é um presente de Deus para o movimento dos filhos espirituais de Padre Pio. Padre Fernando é o pároco da primeira paróquia do mundo dedicada a São Pio de Pietrelcina. Uma salva de palmas. E essa paróquia que vai se tornar santuário está no nosso Brasil, está na nossa capital, está na Arquidiocese de Brasília. É uma grande graça em saber essas confirmações de Deus e as confirmações de São Pio na nossa vida e no movimento dos filhos espirituais de Padre Pio. Em nome do movimento também, eu quero agradecer a pessoa do Padre Wagner Ferreira, presidente desta maravilhosa obra que é a Comunidade Canção Nova, também Luzia Santiago, o Eto e todos os amigos que nós temos aqui nessa comunidade. Ontem, quando levei o Padre Fernando até o túmulo ali de Monsenhor Jonas, rezamos um pouco, pedindo a intercessão de Monsenhor Jonas. Ao sair, encontramos com Luzia Santiago. E ela nos abraçou. E aquele abraço eu quero partilhar com todos vocês, filhos, filhas espirituais, comunidades terapêuticas, novas comunidades, congregações, paróquias, grupos de oração de São Padre Pio, todas essas entidades que fazem parte do movimento dos filhos espirituais de Padre Pio. Aquele abraço, eu vi a confirmação de Monsenhor Jonas intercedendo por nós nesse dia de quinta-feira de adoração. Uma salva de palmas. E grande graça, hoje durante o dia, essa primeira fala minha, com o tema São Padre Pio, o caminho da fé, vamos dar um itinerante para quem quer ser verdadeiramente filho e filha espiritual de São Padre Pio. Vamos ter momentos de adoração, vamos ter também uma segunda pregação com o Padre Fernando, onde vai falar, se aprofundar um pouco mais na fé, na espiritualidade de São Padre Pio, e vamos finalizar o nosso dia às 16 horas com a Santa Missa, presidida por Dom Benedito Beni dos Santos, conhecido como Dom Beni, bispo emérito da Diocese de Lorena, bispo que acompanha também o movimento dos filhos espirituais de São Padre Pio. E não estamos sozinhos, estamos aqui na companhia do próprio Padre Pio. A Igreja Católica nos fala que aonde está a relíquia, está o santo. E aqui nós estamos com duas grandes relíquias, uma que está sendo custodiada na Arquidiocese de Brasília, na paróquia São Pio de Pietrelcina, a qual o Padre Fernando trouxe, que é Gotas do Sangue de São Padre Pio de Pietrelcina. E a outra relíquia é essa que chegou para o movimento dos filhos espirituais de Padre Pio, veio direto do Vicariato de Roma. Chegou para nós
no dia 13 de outubro do ano passado, que são 5 fios de cabelo de São Padre Pio de Peltrautina. E uma grande graça dessa relíquia, que essa relíquia ela não veio para ficar em uma paróquia, em um santuário, ela veio para o movimento para poder visitar as dioceses, arquidioceses e prelazias do Brasil. São mais de 260 dioceses que o Brasil tem. E esse ano, essa relíquia dos cabelos de São Padre Pio visitaram 13 dioceses no nosso Brasil. O Rogério está só iniciando essa visita. Não sei se vou finalizar. Amanhã o Senhor pode me chamar para junto dele, quem sabe. E aí outro filho espiritual vai ter a custódia da relíquia e vai peregrinar nessas dioceses. Promovendo o quê? A devoção de São Padre Pio e fortalecendo na fé aquelas pessoas que já são devotadas, aquelas pessoas que já se dizem filhas espirituais de São Padre Pio. E isso é o grande objetivo do movimento dos filhos espirituais de Padre Pio no Brasil. Congregar, unir diversas formas, mas que vive a espiritualidade de São Pio. Uma grande graça para todos nós em sabermos que depois que o movimento dos filhos espirituais nasceu, no dia 25 de maio de 2020, já foi aberto 8 grupos de oração de São Padre Pio, que vive genuinamente a espiritualidade de São Pio. Uma salva de palmas. Trazendo para a nossa diocese de Lorena, quero abraçar e pedir a bênção a Dom Vladimir. Estive com ele nesses dias, falando do movimento, falando deste encontro, e ele manda-se um abraço a cada um de vocês. Na nossa diocese, esse ano, foi aberto o primeiro grupo de oração de São Padre Pio, aqui do Vale do Paraíba. É uma grande graça essas confirmações que Deus está trazendo para nós. A vinda do Padre Fernando hoje para o nosso grupo é uma confirmação. A vinda do Padre Cleito, ano passado, a primeira paróquia da Amazônia dedicada a São Padre Pio, é outra confirmação de São Padre Pio. Essas confirmações que o Senhor vai nos colocando, nos apresentando, e Padre Pio vai estar presente no meio de nós. E para iniciarmos essa primeira pregação com o título São Padre Pio e o Caminho da Fé, eu gostaria de ter um embasamento bíblico, trazendo a introdução da Bíblia. Para vocês entenderem, essa palavra fé tem mais de 240 vezes na Sagrada Escritura. Como é importante esta palavrinha tão pequena, fé, mas tão presente na vida de uma pessoa, de um devoto, de um filho espiritual que quer crescer no caminho de Deus, que quer ter esse amadurecimento na sua espiritualidade. Pegue a sua Bíblia, vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos ouvir o que o Senhor nos fala sobre a fé. Ele nos fala assim: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera e demonstração de realidades que não se vê. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Palavra do Senhor. Beijando a nossa Bíblia, beijando a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus é o próprio Cristo. O Verbo se fez carne. Quem é essa carne? Jesus Cristo. Quem é o Verbo? É a palavra. Necessitamos amar, necessitamos ter uma vivência, um contato com a palavra de Deus. E a Igreja Católica, como ela é bela, ela dedica todo o mês de setembro para o mês da Bíblia.
Você ainda que não tem uma Bíblia, procure na livraria Canção Nova. Com certeza esse mês estão com desconto. Procure lá, adquira a sua palavra. E tenha essa intimidade com a palavra de Deus. Porque filho e filha espiritual de Padre Pio tem que ser orantes da palavra de Deus. Não podemos entrar neste caminho da fé longe da palavra, longe das sagradas escrituras. E São Padre Pio, ele nos mostra isso nas diversas cartas que ele escreveu respondendo aos seus diretores espirituais, respondendo aos seus filhos espirituais, sempre está baseada na palavra de Deus. Porque um homem que viveu a fé, um homem que nasceu ali no dia 25 de maio de 1887, com o nome Francesco Forgione, em uma cidadezinha chamada Pietrelcina, ou podemos em português falar Pietrelcina, porque o italiano, o si, tem um som de ti. Olha o que Padre Pio nos faz. Está levando até Rogério Melo a estudar italiano, para poder se dedicar à sua obra, para poder ter fonte, ter embasamento. E é isso que Padre Pio faz comigo e com cada um de vocês. Vocês também que estão assistindo pelo sistema de comunicação da Canção Nova. Você poderia estar em qualquer outro lugar nesse momento, e você está agora ouvindo pela rádio, assistindo pela TV ou internet. Padre Pio quer falar com você hoje. E ele quer falar não para nos permanecer na inércia, parado. Ele quer falar aos nossos corações para que nós possamos crescer na fé, ter um amadurecimento espiritual. O sacerdote, o presbítero, na nossa igreja católica, é o primeiro construtor das consciências dos fiéis. E como Padre Pio fez isso em vida. Passava horas nos confessionários. Dizem que ele ficava de 16 até 18 horas. Fala-se num número aí assustador para todos nós. Devemos acreditar só pelo contato da fé. Porque se for só na razão, não tem como um sacerdote receber em confessionário 200 a 250 pessoas por dia. Eu perguntando um sacerdote um dia desse, nas nossas peregrinações, esse ano visitamos 13 dioceses. Quero mandar meu abraço a cada uma delas. O meu muito obrigado aos arcebispos, aos bispos diocesanos que nos receberam, aos padres que nos receberam. Fomos da Arquidiocese de Fortaleza, Arquidiocese de Curitiba, Arquidiocese de Belém, de São Paulo, Diocese de Santo André, Diocese de Jacarezinho, Diocese do Crato. Se eu for falar aqui dos grupos, das comunidades, do movimento, são muitos. Aqui nós temos um número relevantemente grande, aqui no Rincão, mas receba isso, a família Padre Pio no Brasil é muito maior. Aonde nós chegamos, existem experiências concretas, experiências de milagres, de cura, que São Padre Pio foi passando à frente e foi modificando a vida das pessoas. E você que está aqui no Rincão, você que está em casa, Padre Pio quer entrar na sua vida. E eu lhe digo uma coisa, ele entra para fazer a diferença. São Padre Pio, assim como São Paulo falou a São Timóteo, Timóteo, sede meu imitador, porque eu fui imitador de Cristo. Padre Pio nos fala no dia de hoje, a cada um de nós. Rose, Mari, Elisângela, Maria, José,
Francisco, Pedro, Paulo, sede meu imitador, porque eu imitei Cristo em vida. Padre Pio nunca quer ficar à frente de Cristo e de Nossa Senhora. Ele quer ser exemplo. E como a igreja é bonita nesse sentido. São mais de 20 mil santos catalogados na nossa igreja, homens e mulheres, igual a nós, no pecado, diferenciado porque eles lutaram contra o pecado, até o último dia da sua vida. E São Padre Pio é esse que nos coloca nessas fileiras, nesses caminhos de ser devotados, de ser filhos espirituais, não para nós ficarmos paralisados, mas para verdadeiramente a gente lutar contra o pecado. Viver essa luta constante, sempre buscando sair de uma vida viciosa de pecado para uma vida virtuosa. E como ele nos ensina. Seu Padre Pio morre nesta vida e nasce para o céu no dia 23 de setembro de 1968. Viveu 81 anos sobre esse nosso chão, tendo uma fé viva, eficaz, construindo, formando a consciência de filhos e filhas espirituais. Que eu quero trazer presente aqui uma das primeiras, Cleonice Morgatti. Quero trazer também Emanuel Brunato e Rafaela Serazzi. Só 3 de milhares. E São Padre Pio nos fala, até hoje em nosso coração, que ia fazer mais barulho morto do que vivo. E como ele está fazendo, hein? Uma salva de palmas. Olha o que Padre Pio está fazendo aqui hoje. Olha o que Padre Pio está fazendo na sua casa hoje. Ele está nos escolhendo, nos confirmando a nossa filiação para ser devotados, para ser filhos e filhas espirituais dele. Porque também ele nos fala que não ia entrar no paraíso, ele ia ficar na porta do paraíso até que seu último filho espiritual adentre. Olhe, nós temos um pai no céu, nós temos uma mãe no céu, e nós temos esse grande irmão, esse grande sacerdote, que ficou 50 anos estigmatizado. Agora, dia 17 de setembro, antes de ontem, nós comemoramos, a família franciscana no mundo comemorou os 800 anos das chagas de São Francisco de Assis. Eu recebi um vídeo do provincial franciscano Capuchinho, da província do Ceará e do Piauí, ele mandando um vídeo, eles rezando no Monte Alverne, aonde São Francisco recebeu as chagas de um ser seráfico, de um anjo. Eu me emocionei todo, e eu vi a presença de Padre Pio naquele vídeo, porque foi ele que nos une, é ele que nos atrai, é ele que nos forma em cada momento, em cada instante. Quero mandar um abraço também a todos da Faculdade Canção Nova, a qual sou aluno, faço teologia lá. Quero mandar desde a administração até os professores. Por que eu estou falando isso? Porque São Padre Pio me encaminhou para essa faculdade, e o primeiro professor que eu conheci foi Lino Rampazzo, um italiano que teve com o Padre Pio em vida, como seminarista na Itália. E o Lino é um grande membro deste movimento dos filhos espirituais de São Padre Pio.
é um grande intercessor. Só para vocês terem uma ideia, mês passado ele teve em São Giovanni Rotondo, trouxe 2 livros de São Padre Pio de Pietrelcina, que não tem no Brasil, em português. Isso vai alimentando a nossa fé. Quando pessoas devotadas, quando pessoas que vivem essa espiritualidade, também faz que outras pessoas também venham a viver. E o movimento dos filhos espirituais hoje, aqui nessa quinta-feira de adoração, que não poderia ter outro dia melhor, porque São Padre Pio de Pietrelcina era um adorador, era um padre que encaminhava a sua vida toda, foi pautada na Eucaristia. As missas de São Padre Pio duravam de 3 a 4 horas. Aquele amor que ele colocava ali, que ele dizia que era o Calvário, que era a lembrança do Calvário, aquela piedade, aquele amor contagiava a todas as pessoas que estavam naquela celebração eucarística, na Santa Missa. A maneira que ele contemplava o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ele exalava tanto amor naqueles gestos que contagiava as pessoas. E nós também hoje devemos ser novos Padre Pio, nas realidades que nós estamos, seja ela paroquial, seja ela na nossa comunidade, seja ela na nossa família, nós devemos ser adoradores. Monsenhor Jonas Abib, o fundador desta comunidade, nos ensinava que quem não adorar, não vai. Quem não adorar, não vai aguentar. E é isso aí, é joelho no chão. O filho e filha espiritual de Padre Pio deve ter um coração aberto para um crescimento espiritual contínuo em sua vida. Padre Pio nos ensina isso com os seus filhos. Muitas pessoas falam assim, mas Rogério, Padre Pio tem uma imagem assim meia carancuda, meia rosto fechado. E eu fui descobrindo por quê. Esse rosto fechado não é para nós, filhos e filhas espiritual de Padre Pio. É para o nosso pecado. É para que nós possamos fazer um grande exame de consciência antes da confissão. É para que nós possamos ficar no espelho e corrigir a nossa vida no dia de hoje. No dia de hoje. Porque Padre Pio nos ensina que ao meu passado a misericórdia de Deus, o meu presente a graça de Deus e o meu futuro a providência de Deus. Nós devemos ter este crescimento espiritual contínuo em nossa vida. Assim ele fez com Emmanuel Brunato, com Cleonice Morgatti e com quantos outros filhos espirituais que ele teve pelo mundo. Aqui nós estamos na chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova. Ontem tivemos um dia cheio, eu e o Padre Fernando, visitando alguns setores da Canção Nova, levando o próprio Padre Pio, as relíquias de Padre Pio, abençoando cada setor. A presença de Padre Pio e um local especial, eu me emocionei profundamente, que foi o Centro Médico Padre Pio, que está aqui há mais de 20 anos e que agora já estão construindo o Hospital Padre Pio. Monsenhor Jonas era um devotado, era um filho espiritual de Padre Pio. Ele tinha essa devoção pessoal na sua vida.
E é isso que ele vem nos mostrar no dia de hoje. Cada um de nós, para dizermos que entramos na fé, devemos demonstrar com obras. Quais as tuas obras de caridade no dia de hoje? Monsenhor Jonas nos apresenta a dele. Ele já foi para junto do Pai. Eu tenho ele como um grande intercessor e um grande amigo de Padre Pio também. Ele nos mostra as obras dele de caridade. E hoje Padre Pio está perguntando: e a tua, Rogério, qual é? Padre Fernando, qual é a sua obra de caridade? Porque a fé sem obra, ela é morta. A caridade, nós aprendemos que a caridade é a perfeição do amor. A fé dá início. Quem fortalece na fé, vive a esperança. Não é aquela pessoa negativa. É uma pessoa que está no olho do furacão, mas sempre esperançando no Senhor, numa vida nova. Em um dia que o raio vai surgir, depois de uma noite de trevas. E após dessa experiência, com a fé, com a esperança, surge a perfeição das virtudes, que é a caridade, que são as obras de caridade. E São Padre Pio de Pietrelcina nos deixa 2 grandes legados para a história. Os grupos de oração de São Padre Pio, que surge em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. O Papa, na época, pede a São Padre Pio que oficialize os grupos de oração. E olhe, como ele fez barulho, hein? Aquela frase que ele falou que ia fazer mais barulho morto do que vivo. Em 1968, antes da sua morte, ele celebrou a última missa e foi para os grupos de oração de São Padre Pio. O primeiro congresso internacional que aconteceu em São Giovanni. Dizem ali que tinha de 150 a 60 grupos de oração. E pasmem, hoje no mundo, em 42 países, temos 3.698 grupos de oração. Uma salva de palmas. Padre Pio! Isto é viver uma fé viva. Isto é viver momentos fortes, que o filho espiritual é aquele que vive as virtudes daquele que a igreja colocou no altar para ser modelo. Os santos são esses. Não só para a gente ter uma devoção paralisada, inércia, que não favorece obras. E olhe como o Rogério está viajando por esse Brasil. Olha que bela obra, a comunidade, a fraternidade Padre Pio em São Bernardo do Campo, que acolhe pessoas em situação de rua, pessoas em sua vulnerabilidade. E quando recebe o irmão em situação de rua, não recebe só aquele irmão, mas recebe toda a família. E abraça com um abraço de pai. Essa é a verdadeira espiritualidade de Padre Pio. Olha o grupo de oração de São Padre Pio de Angra dos Reis. Lá eles doam mais de 300 cestas básicas à população carente. E não só a doação das cestas básicas, mas o abraço fraterno, a citação do Santo Terço no meio da família, a evangelização que aquela cesta básica vai. Olha a comunidade Padre Pio em Bandeirantes, lá com o Padre Roberto, no Santuário São Miguel Arcanjo, que acolhe para mais de 150 dependentes químicos.
e tantas outras realidades. O Padre Fernando vai falar um pouco sobre a Casa São Pio, em Brasília, que são para mais de 30 médicos, que acolhem consultas gratuitas à população carente do entorno de Brasília, o cinturão da pobreza, como se chama. Isso são obras concretas que São Padre Pio coloca no coração de cada filho e cada filha espiritual. A caridade, ela tem que ser feita na presença do amor. São Paulo nos fala isso. Até que meu corpo fosse queimado, colocado para ser queimado, se não for por amor, nada me adiantaria. E olhe como nós devemos aprender com São Padre Pio. Casa soliervo de la sofferência, casa alívio do sofrimento. Iniciou-se em São Giovanni Rotondo, após a Segunda Guerra Mundial, em 1956, com apenas 200 leitos. Todos diziam, não, esse confrade aí, ele é meio fora da casinha. Não dá, a Itália está bombardeada depois da Segunda Guerra Mundial. De onde vem um financeiro para custodiar? Se muitos italianos saíram até da Itália à procura de uma nova vida após a Segunda Guerra, após a Primeira Guerra também, um país que sofreu 2 guerras mundiais. Esse é o contexto da vida de São Padre Pio. Após cada dificuldade, após de cada desgraça que acontece na humanidade, Deus dá sinais de graça para todos nós. E eu vejo que o movimento dos filhos espirituais de Padre Pio é esse sinal de graça, que nasceu no dia 25 de maio de 2020. Ali de uma conversa minha com o Frei Diogo e com Raquel Quadrada, a qual eu trago em memória que o Covid a levou em 2021, mas foi uma das grandes filhas espirituais de Padre Pio que deu o pontapé inicial para esse movimento. E ela jogou ali a proposta, por que não fazer lives no Facebook? E ali depois de 20 lives no Facebook, com o tema de São Padre Pio, sobre a vida, história e legado, ali surgiu o movimento dos filhos espiritual de Padre Pio. E olha a confirmação com essa relíquia que chega para nós ano passado, no dia 13 de outubro. 5 fios de cabelo de São Padre Pio de Pietrelcina veio direto do Vicariato de Roma, para visitar as dioceses e para propagar a devoção e a espiritualidade de São Padre Pio de Pietrelcina no Brasil. É uma grande responsabilidade para nós, porque a experiência de São Padre Pio no mundo, se deixar vivenciar a cada realidade de vida nos tempos atuais. Tempos atuais que as pessoas não acreditam mais na fé, tempos atuais que ninguém não quer ter mais uma vida de confissão, tempos atuais que as pessoas não acreditam mais no sacramento, tempos atuais que as pessoas não querem trilhar um caminho na fé. E é com grande graça de Deus que eu quero apresentar a vocês esse livro. Esse livro, primeiro livro escrito pela minha pessoa. Padre Pio, ele faz isso. Nunca pensei um dia ser escritor. E olhe que tamanha graça. Escrevo esse livro com o nosso assessor eclesiástico também, Frei Diogo Luiz Fuiten. Esse livro com o tema São Padre Pio e o Caminho da Fé. Primeiro livro escrito, primeiro livro editado pela editora Canção Nova, falando de São Padre Pio. E esse livro vai nos colocando numa fileira de formação, de conscientização da nossa fé. A fé que São Padre Pio viveu em vida
e que cada devoto, que cada filho e filha espiritual tem que viver. E uma grande graça também desse livro, que uma parte da venda do livro está sendo para também ajudar a construção do Hospital São Padre Pio, aqui em Cachoeira Paulista. Uma salva de palmas para isso. São Padre Pio! É as confirmações de Deus e a confirmação do próprio santo no meio de nós. Isso que São Padre Pio nos quer no dia de hoje. Que nós possamos ser construtores de novas obras caritativas. Olha, um dia pensar que filhos voltassem ali, em um lugar no Brasil, no Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista, e ali construir, ser erguido um hospital por nome de São Padre Pio, para cuidar das comunidades carentes do Vale do Paraíba. Isso é uma confirmação forte no meio de nós, uma confirmação da presença de São Padre Pio no meio de nós. São Padre Pio, além do grupo de oração de São Padre Pio, que ele fundou em 46, além do hospital Casa Alívio do Sofrimento, que ele começou lá com 200 leitos, pasmem, viu? Hoje são mais de 2.500 funcionários, esse hospital na Itália, são mais de 1.200 leitos e fazem 75 mil internações por ano. Olhe o que é viver na fé. Ele deu início com apenas uma moeda. Todos perguntavam, como vai ser construído esse hospital? Ele falou, Nossa Senhora vai passar à frente e vai abrindo as bolsas e as carteiras dos benfeitores. E olhe a que ponto está este hospital hoje na Itália. Recebeu o título recentemente de um hospital de excelência na Europa. Lá se faz pesquisas das doenças raras, doenças que a humanidade recebe ao decorrer dos anos e que não tem remédios, e lá são pesquisadas novas vacinas, novos remédios para a cura dessas pessoas. Isso é a história eficaz da fé de São Padre Pio de Pieltrelcina. Podemos também falar sobre os 50 anos que ele passou estigmatizado, onde muitas pessoas, algumas dentro da igreja, outras fora da igreja, diziam que ele era até um psicopata, que ele se cortava para se promover. E ele calado, ele ficou, recitando o Santo Terço. São Padre Pio nos ensina que não teve nenhuma pergunta que não ficasse sem resposta quando ele deteve o terço e o rosário à Virgem Maria. Ele falou que cada Ave Maria era uma bomba jogada no inferno. E olhe como ele era sábio. Ele silenciava. Através de muitas defamações, através de muitas injustiças, de muitas calúnias. E quem de nós não passamos por isso também, Padre Fernando? Quem é que não passa por defamação, por injustiça? E ele nos ensina a silenciar na recitação do Santo Terço. Por isso que São Padre Pio hoje está aqui nos altares. Por isso que nós estamos venerando duas relíquias de Padre Pio aqui. Porque se ele tivesse rebatido todas as ofensas que ele teve em vida, a igreja não tinha o canonizado.
Então ele nos mostra esse caminho de santidade. Nós devemos aprender com cada fato que São Padre Pio nos revela. E eu quero trazer para vocês aqui dois comentários dos papas da igreja sobre São Padre Pio. Papa Bento XV, ele nos fala assim: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter os homens. Assim como todos os santos da igreja, Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que vem de vez em quando. E olha, se a gente for fazer uma visão antropológica desse tempo de São Padre Pio, era um tempo sofrido, um tempo de 2 guerras mundiais. E olhe que homem extraordinário que veio nesse tempo. Mas para vivenciarmos, para mergulharmos na sua espiritualidade, nesse também tempo atuais, que precisa de resposta, que precisa de filhos e filhas espirituais, que possam dar testemunho das suas virtudes em vida. Papa Paulo VI, ele nos fala que veja que fama ele alcançou, que clientela mundial reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios? Não. Mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite. Era difícil de dizer, representante estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. São Padre Pio nos passa também esse ensino de vivermos uma espiritualidade da cruz. Não porque somos próximos e gostamos de sofrer, não. Nada disso. Mas é inerente do ser humano o sofrimento. E quem é filho, quem é filha espiritual de Padre Pio, passa pelo sofrimento com outro sentido de vida. Passa pelo o sofrimento com um sentido de crescimento espiritual. Não querendo largar a sua cruz, mas pelo contrário, tem a capacidade de levar sua cruz e ainda se compadecer com a dor do outro. Filho e filha espiritual não pode ser esse indiferente aos sofrimentos alheios, não. Nós devemos ter um coração aberto para abraçar e promover essas obras de fé, de caridade na vida de tantas pessoas que sofrem. Partindo de nós, fazendo a experiência com Ele. Hoje, na missa, no Pai das Misericórdias, após a missa, nós vamos ter um momento para cada um de vocês fazer o seu momento pessoal, devocional com as santas relíquias. Você vai ter esse privilégio, quem está aqui. E quem não está, pode entrar em contato. Eu pedi para colocar no GC, aqui embaixo, a agenda de 2025 do Movimento dos Filhos Espirituais de Padre Pio está aberto. Pela graça de Deus, esse ano, até dezembro, nós temos mais 6 dioceses para visitar. Mas para a agenda de 2025 está aberto. Você que queira levar a devoção de São Padre Pio, a relíquia de 1º grau, que veio direto do Vicariato de Roma, a espiritualidade de São Pio, para a sua paróquia, para a sua diocese, para a sua comunidade, pode entrar em contato no 11 989 53 7217. 11 989 53 7217.
17. E com certeza, o movimento dos filhos espirituais de Padre Pio irá até a sua paróquia, a sua cidade, a sua diocese, promover a devoção e a espiritualidade genuína de São Padre Pio de Pieltrelcina. Esse santo que nos encanta até no dia de hoje. Esse santo que quer realmente fazer uma experiência concreta no amor de Deus através da espiritualidade e das virtudes que ele viveu em vida. Amém? Vamos ficar de pé. Peço aqui ao ministério que já comece a dedilhar uma música para esse momento tão forte, que é o momento que vamos estar com o corpo, com o sangue, com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, passando no meio de nós, passando, confirmando a presença também, essa presença tão eficaz da presença de Jesus na Eucaristia. E que São Padre Pio viveu tão intensamente isso, e ele nos ajuda a também a viver nos dias de hoje.